Boa noite, meus irmãos. O que vai acontecer hoje é que o culto vai até 10 horas da noite, certo? Brincadeira. Mas que a gente possa estar apressado em escutar a palavra do Senhor. Meus irmãos, em dezembro de 2004, um tsunami atingiu a Tailândia, vitimando mais de 230 mil pessoas. Mas na praia de Macau, todos sobreviveram. Isso porque uma menina de 10 anos, chamada Tilly Smith, viu o que ia acontecer. Ela havia estudado, numa aula de geografia, os sinais de um tsunami. E a sua mensagem permitiu que várias vidas, dezenas de vidas, fossem salvas. O que vai acontecer é uma pergunta bem presente em nossa mente. Às vezes, de forma inconsciente, a gente pensa o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo ano. Talvez esse fosse um pensamento do povo naquela época do Senhor Jesus. A gente tenta olhar para o futuro e prever o que vai acontecer. Mas conhecer o futuro deve nos levar a uma preparação. É assim quando a gente sabe que vai chover. A gente pega o guarda-chuva e aquela roupa adequada. Da mesma forma, o soldado se prepara para a guerra, o atleta para uma competição, o estudante para uma prova e depois para exercer uma profissão. O homem e a mulher se preparam para o casamento e os pais preparam os filhos para a vida. Mas a preparação exige que a gente tome as atitudes corretas. O atleta, ele deve seguir uma dieta e uma planilha de treinos. O soldado deve simular ali situações de confronto. O estudante, ele deve estudar, ele deve ver todo aquele assunto que vai cair na prova. O marido, o homem e a mulher devem se atentar aos princípios bíblicos do casamento. Noé precisou se preparar para o dilúvio e, para isso, ele seguiu todas as orientações dadas pelo Senhor. O Antigo Testamento é uma preparação, é Deus preparando o seu povo para a vinda do Salvador, do Messias. Nosso texto de hoje, Jesus ele vai contar uma parábola de forma a preparar o povo naquela época e hoje para alguns eventos que iriam acontecer. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, versos 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor.
por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhe digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos orar? Ó Deus, não considera, Senhor, esse miserável pecador, Senhor, que está aqui. Mas me usa, Pai. Ó Deus, nós anseiamos, Senhor, a Te ouvir. Ó Pai, que o Senhor possa falar profundamente, Senhor, aos nossos corações. Mesmo que isso cause incômodo, mesmo que isso cause vergonha, mesmo que isso cause tristeza, mas que o Senhor fale exatamente aquilo que a gente necessita ouvir, Senhor. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante esclarecer que, embora exista uma semelhança entre essa parábola e a parábola dos talentos, descrita em Mateus capítulo 25, elas são distintas e elas diferem principalmente naquilo que é dado aos servos, na quantidade do que é dado aos servos. Enquanto na parábola dos talentos, eles recebem quantias diferentes de talentos, aqui em Lucas todos recebem uma mina. Então, a gente vê essa diferença, e essa diferença é importante para esclarecer o propósito da parábola. O início do texto deixa bem claro qual o propósito de Jesus ao contar essa parábola. Diz assim: porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus, ele percorreu cerca de 5.000 quilômetros nos seus 3 anos de ministério. E ele estava em sua caminhada final. Ele estava saindo da cidade mais baixa do mundo, Jericó, a 270 metros abaixo do nível do mar, e ia em direção a Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. Era uma verdadeira escalada de 25 quilômetros. Mas ele não estava só. Além dos discípulos, uma multidão o acompanhava, na expectativa de que a entrada em Jerusalém culminasse com a manifestação imediata do reino de Deus. Um reino físico e terreno. O povo estava pensando em um rei conquistador, que iria libertar os judeus dos romanos, assim como ocorreu no Egito. E a proximidade da Páscoa, da celebração da Páscoa, avivava ainda mais essa lembrança, esse sentimento. A gente vê em João 6,15, que expressa esse sentimento do povo. Diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho
para o monte. Jesus, ele já havia dito que o reino de Deus chegou até vós. Está escrito em Lucas 11, 20. Ele já havia dito que o reino de Deus está no meio de vós, como está escrito em Lucas 17, 21. James Edwards diz que o reino de Deus, o reino presente no ministério de Jesus, iria ser cumprido, aguarda o cumprimento no futuro. O reino já está presente no Senhor Jesus, mas ainda não foi cumprido. A pessoa e o ministério de Jesus exemplificam e encarnam o reino de Deus. Assim, Jesus conta uma parábola que mostra o que vai acontecer para que o reino seja estabelecido. Eu irei destacar aqui 3 eventos citados na parábola que iriam acontecer. O primeiro é que o Senhor, ele parte para ser coroado. Ele parte para ser coroado rei. E esse fato inicial está descrito no versículo 12, que diz: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Aqui o Senhor esclarece algumas coisas, como quem, para onde e por quê. Quem era esse homem? Aquele homem da parábola já tinha desde o início uma natureza nobre e superior. Ele já havia nascido para reinar. Esse homem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sempre existiu. Esse homem é o próprio Senhor Jesus. Mas para onde ele iria? O nobre homem precisava partir para uma terra distante. E Jesus foi para bem distante. Jesus não foi para outra cidade, não foi para outro país, mas Jesus precisava partir para outro mundo. É isso que ele diz em João 8, 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Por que ir para mais distante? Às vezes, mais distante, nós vemos melhor. Parece contraditório, né? Eu vou explicar. Se bem que eu estou assim. Distante, eu vejo melhor. Quando aproxima, eu não vejo nada. O nome disso é presbiopia, mais conhecido como vista cansada. Aqui tem um bocado de vista cansada, né? Mas, quando eu falo em enxergar melhor, quando nós estamos distantes, eu falo em enxergar comportamentos. Existe uma diferença quando o pai diz ao filho: eu vou ficar aqui até você ajeitar seu quarto. E quando ele diz: quando eu voltar, eu quero ver o seu quarto arrumado. Nós aconselhamos nossos filhos, mas é quando eles estão distantes, como na escola, que nós vemos como eles se comportam, se eles vão nos obedecer ou não. Ao ficar distante dos servos, o nobre homem pôde ver qual o comportamento deles, o que iria acontecer, qual as reações dos servos. Ao se distanciar fisicamente de nós, Jesus vê como nos comportamos quando estamos livres para fazer as nossas vontades. Esse era um dos motivos, e a gente vai ver ao longo da parábola, que esse distanciamento ia permitir. O outro era para mostrar àquelas pessoas que o reinado não iria se manifestar de imediato, como a multidão esperava. Era necessário que o rei partisse para que fosse coroado. Para o Senhor nos libertar, era preciso primeiro que ele partisse, para que assim fosse coroado.
1 Pedro 3,22 diz que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Mas essa partida não era uma simples viagem. Ela exigiria um sacrifício. O Senhor Jesus, ele não recebeu felicitações de boa viagem, mas açoites e humilhações. Ele não carregou uma mala de rodinhas, mas uma pesada cruz. Ele não foi no conforto de um avião, mas pendurado em um madeiro. Talvez a pergunta do Senhor para mim, para você hoje, não é se você sabe se ele partiu ou como ele partiu, mas se essa partida provocou transformação em seu coração, na sua vida. Se esse sacrifício trouxe libertação e mudança. E se essa mudança pode ser vista em sua vida, no seu lar, na rua, no seu trabalho, na universidade, na igreja. Será que essa partida realmente tem provocado mudança ou provocou mudança para nós? Esse era o primeiro evento que iria acontecer. O Senhor iria partir e ficar ausente durante um período. Mas a pergunta continua: o que vai acontecer? E o segundo evento que iria acontecer era que o Senhor iria deixar uma missão para seus servos. O nobre homem parte e deixa para os servos um trabalho a ser realizado durante a sua ausência. Só que essa missão não é deixada para todos, apenas para aqueles que se identificavam como servos. Porque além dos servos, existia um outro grupo, destacado no versículo 14, que diz: mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Pouco tempo depois, nós iríamos ver Pilatos perguntar: devo crucificar o rei de vocês? Tendo respondido o chefe dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então, antes de pensarmos na missão deixada aos servos, devemos pensar a qual grupo pertencemos. Nos identificamos como servos ou Jesus ainda não é o Senhor de nossas vidas? Dentre aqueles que se dizem servos, teremos os verdadeiros e aqueles falsos, que não cumprem a missão dada. Então, nem todo que se diz servo, nem todos que estão na igreja serão verdadeiramente um servo verdadeiro. Além disso, muitas vezes nós olhamos para aquele grupo que não tem o Senhor Jesus como rei de suas vidas, que não são cristãos, como pessoas tão distintas de nós, mas muitas vezes nós agimos como eles. Dizemos que o Senhor é rei de nossas vidas, mas Ele não reina em todas as áreas. Quantas áreas das nossas vidas o Senhor não está reinando? Isso é muito contraditório, a gente dizer que o Senhor é nosso rei, quando em muitas áreas Ele não é. Mas na parábola, vemos que o nobre, ele distribui uma mina para 10 servos, uma mina para cada servo. E a mina, ela correspondia ao salário de 3 meses de trabalho. Mas isso não parece ter importância aqui na parábola, e sim a quantidade que é distribuída.
Cada servo recebe apenas uma mina. Os servos, eles recebem essa mina, e a gente vê no versículo 13 a missão. A gente vê que a missão é clara: façam esse dinheiro render até a minha multiplicado, sendo essa a missão do servo do Senhor. Os servos da parábola poderiam fazer aquela mina multiplicar, comprando bens e vendendo e recebendo assim lucro, ou entregando a mina a um investidor e recebendo juros desse dinheiro. Mas como aplicar o uso da mina com a pregação do Evangelho? É simples. Você deve efetivamente ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo mundo, como o Senhor ordenou em Mateus 28. Essa é uma forma de multiplicar a mina. Mas se há algum impedimento, então você não deve guardar a mina. Você deve entregar a um investidor e receber juros. Mas como fazer isso com o Evangelho? Como entregar a um investidor e receber juros? Aqui na igreja, nós temos alguns investidores do Evangelho. Pastor Eliude, Pastor Elias, o Pedacinho do Céu, o Portas Abertas. Todos esses são missionários ou projetos que a nossa igreja apoia. Então, se você ajuda algum desses irmãos, você está investindo a mina que lhe foi confiada. Naquela época, a partida de Jesus ainda iria acontecer. Para nós, ela já aconteceu. E esse período de afastamento físico do Senhor Jesus, é o período que nós estamos vivenciando. Eu digo afastamento físico porque ele disse que estaria com aqueles que estivessem pregando o Evangelho, como está escrito em Mateus 28. Então fica a pergunta para nós: quem somos nós dentre esses dois grupos? Nós somos os servos? Nós estamos vivendo como os servos? Nós estamos investindo a mina que nos foi confiada? Estamos pregando e multiplicando o Evangelho? Estamos contribuindo com projetos missionários? É importante a gente conhecer essas respostas, porque essas informações serão prestadas diante do Senhor Jesus, porque Ele voltará. E aqui está o último evento que vai acontecer. A parábola revela que o Senhor Jesus voltará para estabelecer o seu reino. Duas coisas são certas quando pensamos na volta do Senhor Jesus. Primeiro, nós não sabemos quando será. O nobre homem da parábola, ele não parte e diz: olha, tal dia, daqui a tanto tempo eu voltarei. Ele não diz quando voltará. Mateus 24:36 diz que ninguém sabe o dia da volta do Senhor, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. E o segundo fato com relação à volta do Senhor Jesus é que ela é certa. O Senhor vai retornar. A parábola mostra o Senhor retornou. É um fato certo.
É o que o Senhor Jesus fala em João 14:3. Voltarei e os levarei para mim. Mateus 16:27 diz que, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Ao retornar, o Senhor recompensará e também exercerá sua justiça. Na parábola, 3 servos são chamados e usados como exemplo. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Ao que o Senhor respondeu: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais, recebendo do Senhor 5 cidades para ficar encarregado. Podemos destacar aqui alguns pontos. Primeiro, os servos, se a gente observar no texto, eles não falam que eles fizeram a mina multiplicar. Eles dizem: a tua mina rendeu. Não somos nós que fazemos o evangelho multiplicar. Não existe mérito em nós. Nós somos apenas instrumentos. O poder está no próprio evangelho da salvação. É a mensagem da salvação no Senhor Jesus que se propaga, que transforma e que salva vidas. O segundo ponto é que a recompensa dada aos servos é proporcional ao lucro obtido. E o lucro foi o quê? Foi multiplicar aquela mina. E se a mina representa o evangelho, o lucro está em multiplicar o evangelho. Mas multiplicar não é quantos creram, mas é quantos ouviram. É a quem foi levado. Aí é que está a multiplicação, porque eu posso pregar para dezenas e milhares de pessoas, mas apenas alguns crerem. Então o Senhor Jesus irá recompensar proporcionalmente ao trabalho de evangelização realizado por mim e por você. O lucro está em anunciar o evangelho. Esse é o lucro que a gente deve buscar. E a recompensa, que era na parábola governar sobre 10 e 5 cidades, representa uma participação no reino. É como se o Senhor Jesus dissesse: venha, você faz parte do meu reino. Governar sobre as cidades também representa confiança. Aqueles servos se mostraram dignos de confiança. Governar sobre cidades também representa que a gente não vai deixar de servir. E que isso é um privilégio e uma alegria. Essa é a recompensa que o bom servo tem. O Isbe diz que a felicidade de hoje é uma preparação para o serviço abençoado do futuro. A felicidade de hoje é uma preparação, a fidelidade de hoje é uma preparação para o serviço abençoado do futuro. Mas nós temos um terceiro servo, que ao ser chamado fala: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és homem severo. Tira o que não puseste, colhes o que não semeaste. Eu concordo com Hendrickson quando ele se refere ao terceiro servo e diz: ele era um cristão meramente no sentido nominal. De fato e de verdade, ele não era cristão. Ele não era crente. Esse servo não tinha amor pelo seu senhor,
mas medo. Muitos que se dizem cristãos são movidos por uma obrigação servil e não por uma fé amorosa. Se servimos por obrigação, resultante de um medo ou para receber algo em troca, e não por amor, nós não somos servos verdadeiros. Deixa eu tentar exemplificar obrigação e amor. No mês de setembro, eu ia participar de uma corrida bem difícil. E uma corrida difícil ia exigir um treino bem difícil. E eu fui realizar esse treino no sábado. Era um treino de 6 horas. E eu fui para o canal de Bodocongó. E no sábado lá tem vários corredores. E esses corredores recebem o apoio de assessorias. Eles vão dar alimentação, água e um apoio psicológico. Eles estão ali por obrigação. E nesse dia eu estava correndo, treinando, e eu encontrei outro irmão da igreja treinando também. E a gente conversou, eu disse o meu treino como eu iria realizar, e ele terminou dele e saiu. E todo mundo já tinha saído, o sol já estava bem pesado. E depois de um tempo, esse irmão retornou e ele perguntou o que é que eu estava precisando. Ele perguntou se estava tudo bem e ele ficou me apoiando ali, até eu terminar meu treino. Isso é amor. Ele não tinha obrigação de estar ali. Ele estava por amor. Eu não chorei na hora porque eu acho que eu suei tanto que não tinha mais líquido, senão eu teria chorado. Aquele servo da parábola não amava seu senhor. Ele considerava ele um homem severo, exigente e injusto. Ele trabalhava por obrigação e medo. E o Senhor vai falar que esse servo seria julgado pelas suas próprias palavras. Ele havia criado um pensamento sobre o seu senhor e usou isso como justificativa para não fazer nada, sendo julgado por isso. James Edwards diz que o servo projeta sua própria perversidade no rei, como forma de se defender da sua indolência, da sua preguiça. O Senhor fala que ele poderia ter confiado o seu dinheiro ao banco. E aqui é uma referência não ao banco que a gente conhece hoje, que naquela época não existia, mas a pessoas que ficavam sentadas em bancos e recebiam dinheiro e devolviam com juros. Então aquele servo, ele não tinha desculpa. Nós também não temos desculpa. Como falei anteriormente, não faltam investidores do Evangelho suplicando, esperando a nossa ajuda. Seguindo no texto, nós vamos ver o julgamento que é exercido, que encontra-se nos versículos 24 a 26. Aquele servo, ele perde a mina, e ela é dada ao servo que já tinha 10. E isso levou alguns a questionarem, mas ele já tem 10. E o Senhor respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. É retirado desse servo o que ele não tinha. A mina representava o Evangelho. E se ela é retirada, ele não tinha verdadeiramente o Evangelho. Esse não era um servo verdadeiro. A mina também representava participação no reino e o privilégio de servir. E tudo isso é retirado dele.
James Edwards diz que esse servo representa os crentes nominais, aqueles que querem se identificar com o Senhor Jesus, mas não querem correr riscos por ele. A mina é dada para quem já tinha 10, porque aquele servo que já tinha 10 mostrou fidelidade, mostrou ser confiável, mostrou que ele poderia participar ainda mais do reino, que ele poderia servir ainda mais. Charles Spurgeon fala que homens cheios de fidelidade e de graça obtêm ainda mais graça e novos meios de serem úteis, enquanto homens infiéis afundam e só pioram sua situação. Ele diz que devemos progredir, pois do contrário, perdemos aquilo que havíamos obtido. Se estamos na igreja, mas não somos servos verdadeiros que usam a mina que recebemos, que pregam o evangelho, então nós não fazemos parte do reino. Por fim, vemos o Senhor Jesus, ou vemos o Senhor da parábola, exercer a justiça sobre aqueles cidadãos que não o queriam como rei. Eles são chamados no versículo 27 de inimigos. E o julgamento é: tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Algo bem forte, né? O versículo 14 fala que esses cidadãos se rebelaram porque odiavam o seu rei. Em João 15, 25, Jesus diz aos seus discípulos: odiaram-me sem motivo. Matá-los na frente do Senhor representava que aquela sentença ia ser cumprida por vontade do Senhor. Que também não existia como escapar dessa sentença. Não tem como escapar dessa sentença. E que ela vai ser exercida sobre todos aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como o Rei de suas vidas. E se, assim como a menina Tilly Smith, a gente soubesse o que ia acontecer? Mas a gente sabe o que vai acontecer. O Senhor Jesus nos revelou. Ele disse que ele iria partir, que ele iria deixar uma missão para os seus servos e que ele iria retornar. E se assim como a menina Tilly Smith, a gente pudesse levar pessoas a serem salvas. Tilly propagou uma mensagem que levou as pessoas a procurarem um local mais alto. E ali elas puderam ser salvas. Nós temos a própria mensagem da salvação, que nos leva a um local muito mais alto, que nos leva para próximo do Senhor. Você deve ter uma Bíblia aí com você. Você deve ter escutado sobre a graça salvadora do Senhor Jesus. Se você não escutou, hoje você está escutando. Então, eu e você, nós somos como um dos 10 servos. Nós também recebemos uma mina. E talvez ela esteja enrolada em um pano do medo, em um pano da desculpa, em um pano da preguiça, da vergonha, do egoísmo.
Ou será que você não ama o Senhor verdadeiramente? Aquele que te entregou a mina e disse: façam ela render. Os servos fiéis obtiveram lucros de 1.500%, algo considerado absurdo para a época. Quando eu penso em um lucro desses no Evangelho, eu lembro de Susana Wesley, que recebeu uma mina e pregou a seus filhos. E através de 2 deles, dos hinos de Charles Wesley e das pregações de John Wesley, milhões de almas foram levadas ao Senhor. Um lucro de mais de 1000%. 1 Coríntios 4:2 diz que o que se requer dos encarregados pelo ministério de Deus é que cada um seja encontrado fiel. Só existe 2 respostas ao chamado do Senhor Jesus: fidelidade ou desobediência. Por fim, eu cito novamente Edwards, quando ele diz: o efeito do trabalho dos servos fiéis não é conhecido por eles. Susana Wesley não sabia o que iria acontecer. O efeito do trabalho dos servos fiéis não é conhecido por eles, mas apenas pelo nobre, que voltará como um árbitro final do trabalho deles. Qual a recompensa final dele para esses servos? Ele cita 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor disse o que ia acontecer. Não o que vai acontecer no meu trabalho, não o que vai acontecer nos meus projetos, não o que vai acontecer com a minha saúde, mas exatamente aquilo que a gente precisava saber. Que o Senhor partiu dando a vida por nós e que deixou uma missão para cada um de nós. Ó Deus, que a gente possa ser um servo fiel. Ó Deus, que a gente possa multiplicar a mina que a gente recebeu. Ó Pai, que a gente possa anseiar pela Tua volta, sabendo que o Senhor tem algo maravilhoso para aqueles que Te serviram, que foram fiéis, que investiram aquilo que o Senhor nos entregou. Ó Deus, não deixa, Pai, que nada faça com que a gente falhe nessa missão. Mas nos prepara, ó Deus, a cada dia, para que a gente tanto possa falar do Teu amor, como que a gente possa contribuir, orar e ajudar, Senhor, aqueles que estão investindo, ó Pai, no Teu Evangelho. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.